o gargalo a gente vai identificar a partir de hipóteses, análise e hipótese. Então, eu entendi que eu tenho um gargalo numa etapa do checkout, ou que eu tenho muitas sessões com pouca conversão. De onde estão partindo essas sessões? Aí volta lá naquele ponto da gente fazer análise por canais também. Então eu entendo que eu tenho um percentual grande de sessões vindo do Meta, do Google Ads, um exemplo, levando para uma página com erro, uma página sem produto, para um produto sem estoque. Então onde está o gargalo? Primeiro eu preciso identificar de onde está vindo esse tráfego, para qual local ele está chegando. Desse local, aí sim entra o trabalho de CRO, de analisar mapa de calor, gravações, fazer teste que tem gente que não faz. Simplesmente analisa o mapa de calor, não pega um celular, não vai testar, ver se esse fluxo funciona, testar em vários dispositivos, computador, Android, iOS. Então precisa testar muito e para chegar numa hipótese aí sim para testar. E aí depois de testar, validar isso. Você falando tem questão de hipótese e teste. Hipótese e teste. Que então é como se fosse realmente, cara, tem que identificar o erro, cara, aquilo que precisa testar para verificar o que está correto. Isso perfeito. Mas como que você faz para testar essas hipóteses? Você simplesmente coloca no ar, sem passar por uma ferramenta? Você utiliza alguma ferramenta? O que você faz no dia a dia para validar essas hipóteses que você está comentando? Vamos lá. Quando chega um cliente de CRO, normalmente ele fala, eu tenho tal problema, eu quero começar por isso, eu tenho esse problema aqui. A gente sempre vai para uma linha de não ficar olhando apenas para o layout, vamos melhorar o layout desse cliente. Apesar de você olhar às vezes um layout e falar, pô, tem muita coisa para melhorar aqui, mas não é só isso. A gente vai identificar primeiro as oportunidades. Vamos analisar canais, vamos analisar um período de queda de tráfego, vamos analisar qual que é o comportamento do checkout, enfim. A gente tem uma dash para acompanhar isso também. E aí, a partir disso, a gente vai ter hipótese com base nesses dados. Então, vamos supor que a gente está com pouca adição ao carrinho numa página de produto que tem muito tráfego. A gente identificou que a CTA não está funcionando, ou que a CTA fica numa região da página em que poucas pessoas acessam, quando você olha para o mapa de calor. Essa aqui foi a primeira hipótese. Beleza, vamos rodar um teste. Aí a gente vai definir qual tipo de teste que a gente vai fazer. Normalmente, para você validar isso, é um teste AB. E aí existem algumas ferramentas de teste AB, cada uma com seu valor, e a gente vai ter um nível de cliente, tem um cliente que não vai contratar essa ferramenta. Com base nisso, eu posso seguir um caminho de testar uma única página, otimizar uma única página de um produto de curva A, por exemplo, e comparar com outro produto de curva A também. É um teste AB sem uma ferramenta, com base em dados também. Vamos olhar qual que converteu melhor, vamos analisar se os cliques aumentaram depois disso. Aí com o mapa de calor você consegue validar isso também. E aí a gente chega numa certa conclusão. Validou isso, a gente teve esses testes, aí a gente tem teste normalmente em tempo por período. Aí, quanto tempo eu deixo esse teste rodando? Depende. A gente está falando de um site que tem, no exemplo, 10 mil usuários por mês. Não é a mesma coisa para um site que tem 100 mil usuários por mês. Então, a proporção disso muda. E aí precisa sentar, colocar na planilha, calcular tudo isso, essa proporção. E aí, para o final, a gente olhar não só a conversão, porque a conversão em si tem muitas vertentes que impactam nela. A gente vai olhar para aquela ação que a gente modificou. Então, nos últimos 7 dias que a gente otimizou aquela CTA, um exemplo de adição ao carrinho, qual a diferença que eu tive do período anterior? E aí tem outras coisas sendo analisadas. Eu estou comparando a um período que tinha promoção. Eu estou comparando num período que era final de mês, começo de mês. Tem muitas variações disso. Período sazonal. Então você tem que analisar tudo isso. Não é simplesmente, isso aqui deu boa, mas às vezes você está comparando num período que é um período bom do cliente contra um período ruim do cliente. E aí você chega numa conclusão errada. Então, como eu falei, a gente vai, bem antes do CRO, analisar muito. Então, o cliente, a gente vai primeiro também entender período sazonal, entender onde ele tem pico de venda, dias que são bons, dias que são ruins, e aí, hipótese, e aí a gente joga para teste. Então, são 2 caminhos que dá para seguir. Com ferramenta de teste AB, modificando esse layout, e também de uma forma testando variações ali na prática mesmo. Um exemplo na página de produto, eu tirando um produto simplesmente para otimizar e depois começando essa variação para mais alguns produtos. Tá, é perfeito.